Nosso programa está de volta e agora falando sobre empréstimo. Eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios a Cristiane Almeida, que é economista. Tudo bem, Cristiane? Boa tarde. Boa tarde. Prazer te receber aqui novamente. É um prazer estar aqui de volta. Cristiane, eu gostaria que você começasse explicando para as pessoas que estão em casa quando o empréstimo deve ser pensado, quando ele vale a pena. É importante a gente esclarecer algumas coisas. O que é um empréstimo? É a antecipação de uma realização de um projeto ou uma saída para uma dificuldade momentânea. É importante pensar o seguinte: se eu vou tomar uma forma de empréstimo, é bom que eu decida isso de maneira consciente. Eu pense, cabe no meu orçamento? O que vai acontecer se eu tiver um problema na família? Se eu perder o emprego, eu consigo continuar pagando as parcelas do empréstimo? Qual é a taxa de juros que estão sendo cobrada? Existem várias modalidades de empréstimo, imagino que a gente vai entrar nesse tema, mas então eu tenho que olhar qual é o mais adequado para mim. O melhor é sempre comprar à vista, mas na impossibilidade você pode se valer do crédito, sim. Agora, por exemplo, vamos falar sobre realizar um sonho. A pessoa ela quer comprar um carro, vou dar o exemplo de um carro. Compensa em alguns casos eu pegar um empréstimo, pagar esse carro à vista para a concessionária e ficar com a dívida do empréstimo ao invés de ficar com os juros de uma concessionária? Depende qual é esse empréstimo, você vai ter que fazer a comparação. Indo numa concessionária e fazendo ali, você faz uma simulação do que seria esse financiamento, essa tomada de empréstimo, e vai ver, ali está se cobrando uma taxa de juros, vamos colocar aqui hipoteticamente 2%. Se eu consigo uma outra modalidade de empréstimo onde me cobre um juros menor de 1%, você concorda que desta maneira você realmente tem vantagem ao trocar um empréstimo por outro. É necessário também a gente perceber o seguinte: quando você vai fazer um empréstimo, quando você vai fazer qualquer modalidade de financiamento, os juros não é o único componente de acréscimo no valor que eu vou tomar emprestado. Existe uma terminologia que se usa, que é a CET, que é o valor, o custo efetivo total da operação. Então ali dentro estão juros, podem estar IOF, taxa de abertura de crédito, taxa de administração. Então, por isso é necessário que você leia o contrato e veja exatamente o que é que está sendo cobrado, além do valor que você precisa, para que você possa fazer a comparação. Porque, de repente, você tem um empréstimo a uma taxa de 1%, tem um outro empréstimo a uma taxa de 2%. Só que na taxa de 1% você tem administração de 5% e na de 2% a taxa de administração é só meio. Então esse empréstimo que aparentemente tinha um juros maior, você percebe que o custo efetivo total, que é o CET, é menor. Então não é simplesmente dizer, os juros desse é menor, então esse aqui é a melhor opção. Não. Vamos verificar os componentes de acréscimo totais e aí sim nós podemos fazer a comparação do que é melhor ou pior. No caso de financiamento de imóvel e automóvel, na impossibilidade de se comprar à vista, o melhor a fazer é ter pelo menos uma parte do valor total da operação, a fim de que você, pegando um empréstimo, você pegue um empréstimo por um tempo menor e assim, sendo o fator tempo é sempre um fator importante quando você vai fazer um empréstimo. Quanto maior o tempo, quanto maior a quantidade de parcelas, maior o valor de juros que você vai pagar. Então, se você tem uma parte do valor que você precisa para pagar o carro, no caso, você vai diminuir o tempo, porque você já tem uma parcela, você tem ali, 30% da operação, 40% da operação, então você vai financiar não 100%, mas você vai financiar 60%, 70%. Isso vale a pena, né? Vale a pena. Agora, Cristiane, quais são as modalidades de crédito? Nós temos várias modalidades de crédito no mercado. Nós temos o cheque especial, que é uma forma simples de crédito. Todas as pessoas que são correntistas e que têm
cheque tem ali geralmente disponível, né, um limite onde você não precisa fazer nenhum acordo, ele já está ali disponibilizado, é uma forma cara, né? Uma das mais caras é o cheque especial. Alguns se utilizam do cartão de crédito, que o cartão de crédito é a forma mais cara de financiamento. O cheque especial vem em segundo lugar. Com relação ao cheque especial, alguns ainda fazem com que ele vire parte do orçamento. Já acrescenta no orçamento, como se ganhasse aquilo, né? Já está aderido. Já entende que é aquilo. É interessante que se você teve algum problema de orçamento e precisa ali colocar a casa em ordem, vamos dizer assim, a primeira coisa a fazer é verificar as suas contas, ter tudo na ponta do lápis, ver aonde é que estão sendo os gargalos, por onde está escorrendo, apertar o cinto e ver uma outra possibilidade de financiamento, porque o cheque especial é muito caro. Talvez um consignado, um empréstimo pessoal, vai ter ali uma taxa com uma atratividade, ou seja, com um valor menor, e vão ter parcelas menores, fazendo com que você saia daquela situação de financiamento mais rápido. Como que funciona o empréstimo pessoal? O empréstimo pessoal, geralmente, você adquire no banco em que você é correntista, ou ele também pode ser oferecido por financeiras, né? As chamadas financeiras, que são empresas que vivem de emprestar dinheiro para a pessoa física. Normalmente a gente vê, inclusive, panfletagem e propagandas. Essas financeiras, elas fazem esse financiamento, esse empréstimos, vamos dizer assim, mas os juros geralmente são altos. Se você vai usar o crédito pessoal, você vai conseguir melhores taxas no banco em que você é correntista. E aí, como que é feita a avaliação desse seu crédito? Pelo tempo que você é correntista, pelo tempo que se você nunca teve um cheque devolvido, se você tem a sua conta em dia, se você está empregado, né? Se você tem uma renda fixa que você pode comprovar. Nas financeiras, muitas vezes o crédito é mais fácil, mas como ela tem menos garantia, porque ela não tem um vínculo com você, porque se você é correntista do banco, na hipótese de você não pagar, vai se debitando ali, né, e transformando a sua conta numa dívida. Agora, numa financeira, você não tem um vínculo ali direto. Então, os juros são maiores, o empréstimo é oferecido até com maior facilidade, mas os juros são maiores. Vai ser sempre assim, quanto maior o risco que eu tenho ao lhe emprestar o dinheiro, ou seja, quanto menor a quantidade de garantias que eu tenho para ter o retorno desse dinheiro, saber que você vai quitar esse empréstimo, maior é a taxa de juros que eu vou cobrar. Por isso que eu falei, na financeira você normalmente não tem um vínculo. No crédito pessoal, ele é concedido na agência em que você tem conta. Então, eles conhecem, sabem do seu endereço fixo, sabe quais são os seus bens, sabe se você tem emprego, renda fixa ou não, e aí sabe se você já teve outros empréstimos e fez a quitação dos mesmos no tempo correto. Isso vai fazer a diferença na hora de lhe conceder ou não o crédito. Já vou falar sobre o consignado, mas é uma opção para quem está no cheque especial ou com problemas no cartão de crédito pegar um empréstimo pessoal? Sim, a gente costuma até chamar, né? Você tá em um empréstimo, é vantagem você trocar um empréstimo por outro empréstimo? Sim, desde que, suponhamos que você esteja pagando ali, na média do cheque especial ali hoje, entre 9% e 12%, dependendo do banco. Se você consegue um empréstimo pessoal a 5%, 6%, 7%, você ganhou na operação. Então você vai se livrar da dívida mais rápido, porque você vai estar pagando